E aí pessoal, bom? Olha eu aqui de novo, com as caixinhas de som diferentes hoje. Ó. Bom, vou virar aqui, vou pegar a curva de impedância lá. Hoje eu esqueci de simular ali a curva de fase, porque eu calculei a caixa tem um tempão, mandei para uma ceneira e esqueci de salvar os parâmetros. Mas só para falar dessa daqui, que é um pouquinho diferente, por isso que eu não tenho salvo. Esse alto-falante é um alto-falante bem difícil de achar. Era um alto-falante usado numa caixa de som, se eu não me engano, ou da Fran ou da Inor, alguma coisa assim. Eu peguei esse alto-falante aqui em negócio, pintei eles. Os médios ali, os agudos, são dome de seda. Eram usados na Polivox Project. E o divisor também é o da Polivox Project. Só que eu modifiquei os divisores. Eu usei a caixinha, né, do divisor, o gabinete, a placa, os indutores, mas eu mudei os valores de capacitor, eu mudei os filtros que eu uso na caixa. Tanto que a caixa ficou com mais médio agudo livre, porque a Project era muito travado de médio, e o cliente me pediu uma caixa mais para rock, ele quer um agudo e médio mais livre, mais legal de se ouvir. A caixa já aferi aqui mais ou menos, tá planinha, mas eu vou fazer em vídeo aqui de novo. Tem até algumas fotos aí, os médios, os tweets eu troquei, tudo reparo novo, falante reparo novo, modificado. A caixa tá com duto traseiro, ficou pequenininha assim porque ele queria que coubesse certinho no nicho do móvel que ele tem, então a caixa, a medida foi no que ele me pediu. E eu tentei ajustar o máximo possível o grave para a medida que ele me pediu. Tá tocando bem, a caixa está chegando por volta aí dos 30, 35 Hz por aí. Só que tem um pouquinho de perda por causa da medida dela, né? Ficou bem reduzida. E é uma caixa de 40, 50 watts RMS no máximo, não passa disso. É bem pequenininha, bem compacta. O microfone tá aqui, né? Daqui a pouco eu vou filmar aqui tudo direitinho. Eu esbarrei nele aqui. E vamos para aferição ali, curva de impedância, curva de resposta, SPL, motivo está ligado ali. Hoje está um pouquinho diferente porque o conector era aquele de rosquear, não é bananinha. Então o fio que eu tinha que era um pouquinho curto, que eu tinha com a terminal, para eu poder ligar o multímetro junto ali para pegar 1 watt, né? 2.83 volts, 2.83 volts. Então tá meio curto aqui, ó. Mas vai dar para fazer bonitinho. Vamos lá, né? Eu vou virar aqui e vamos fazer direitinho. Pessoal, tá aqui, né? Computador ligado, interface, microfone tá aqui a 1 metro, já medi. Agora olha a caixa. É bem compacta. Bem compacta. Esse alto-falante é carcaça de plástico. Aí eu lixei todinho, pintei da cor que o cliente me pediu, que seria grafite. Mesma coisa, os aros aqui são os da Project, eu pintei também, lixei tudo, pintei. Os médios agudos foram reformados. Os médios agudos aqui que usado na Project é da Bravox. Só o alto-falante, igual eu falei, é de outra marca. Aí eu reformei, mudei o material. O mesmo cone que eu sempre uso, né? Mas esse falante aqui é de 50 watts. A caixa laminada em linheiro, pré-linheiro, né? Eu vou postar umas fotos dela aqui enquanto eu vou falando, porque ela é duto traseiro, o divisor igual eu falei da Polivox, os médios agudos eu refiz tudo, uma coisa que eu não faço há muito tempo, tá, gente? E vou até explicar isso aí enquanto eu vou postando as fotos aqui, vai aparecendo. É porque isso aqui foi um projetinho que eu tinha guardado, que eu ia fazer umas caixas para mim, com esse projetinho, para eu vender. Queria fazer um projetinho na época que era até pro Pioneer que tá à venda. Acabou que eu tô vendendo o Pioneer também. E fiz uma promoção e vendi esse kit aqui, que era um kit da Project que eu tinha. Que eu desisti do projeto que eu ia fazer. Aí o cliente pediu nessas medidas, eu reformei tudo. E reforçando, gente, eu não faço mais esses projetos com peças usadas. São só algumas peças que eu tinha aqui, que eu comprei pra mim, era do meu uso, era uma coisa que eu queria fazer há muitos anos atrás. Aí quando eu comecei a fabricar com meus produtos novos, eu parei de usar usado e resolvi vender, e por isso saiu esse parzinho aqui.
Eu não faço isso, tá, gente? Não, eu tenho peça aqui, monta pra mim, eu não monto. Eu só monto com as peças que eu tenho, os alto-falantes que eu sei que vão casar. Tanto que esses aqui eu guardei por muito tempo, que era um kit que eu sabia que ia dar certo. Era um kit que eu já tinha pensado. Por isso que eu falo que eu nem tenho mais os parâmetros disso aqui. Tem muito tempo que eu calculei, então não tem como eu jogar ali, ó, no ISD para calcular, porque eu nem sei mais onde é que foi parar. Eu tinha isso só anotado, o volume cúbico da caixa, qual era a sintonia. Então é isso. Só para deixar claro, se alguém perguntar, eu só uso hoje, gente, peça nova, daqueles pares de caixa minhas ali, ó, que já tem vídeo aí aferido. Só as caixas mesmo que eu produzo com os alto-falantes e componentes meus. Mas vamos lá. O computador está aqui. Vou pensar o admitter como sempre. Aqui vai ser dB/fs, aqui SPL e aqui SPL numérico. Vou gerar o ruído. A LED está aqui como sempre. Só está inclinada aqui hoje, gente, porque essa daqui é o canal que vai estar a caixa para fazer a aferição. Ali é quando for tocar os dois juntos para gerar música. Interface está aqui, microfone um canal só, referência no 2. E aqui a geral. Lembrando, sinal sai mono para as duas caixas. Já está tudo calibradinho aqui. E lá, vamos lá. Tanto que eu já tirei das duas, tá, gente? Aqui, ó. Eu tirei as duas curvas de impedância para ver se estavam bem próximos ou não. Todas as duas na impedância aqui, ó, próximo de 24, 25 Hz a 8 ohms. Nesse caso, sintonia mais baixa, porque é característica do woofer. Eu não coloquei, não forcei ele muito para fazer ele descer um pouco. Então eu não coloquei muita eficiência de duto. Queria uma caixa que tocasse com grave macio, foi o que o cliente me pediu. Que é uma caixa mais pensada para rock. Mas com médio agudo, mais aberto. Que na lei real é bem diferente da Lando aqui, né? A Lando é compacta também, médio agudo de seda, mas é uma caixa bem presa. Ela é bem controladinha de médio agudo. Essa aqui não. A ideia era fazer uma caixa mais livre, com os médios e agudos mais abertos, mais nítidos. Aqui, ó, a conexão é diferente, tá vendo? É com bornezinho de rosquear, só no fio. Então eu não tinha cabo com tamanho suficiente. Então, por isso que hoje o computador aqui, o laptop, tá meio de lado. Mas vamos lá. Volume fechado. Ligar o multímetro, senão não pega nada. Olha lá. 2.8 volts, né, gente? 2.83, que seria o ideal, 1 watt 1 metro. Ligado aqui. Vamos gerar ruído lá, já tá gerando. Ó. Lembrando, só uma caixa, tá, gente? Só de cá, ó. Fechado. Bom, tá aí, ó. Deixa eu tirar a aferição e ficar só a resposta. SPL, como sempre, para, gente, mas vocês viram, né? Dando 88 dB mais ou menos. Como é uma caixa suspensão não, dome de seda, ela tá mais livre, mas é uma caixa mais controladinha, ela tem tendência a ter SPL um pouco mais baixo. Mas, em compensação, é uma caixa bem linear, ó. Bem linear mesmo. A caixa está indo aqui por volta dos 14 kHz por aí bem, ó. E começando por volta aqui dos, como eu disse, aqui, ó, 37 Hz por aí, ó.
E uma caixa bem linear, bem legal de médio agudo, gravezinho mais forte no 60, como eu sempre faço. Mas é uma caixa que não dá um SPL tão alto, por causa da característica dos domos de seda, né? É um alto-falante geralmente que eles são mais comportados, eles têm um som mais macio, mais agradável e não gera tanto SPL. E os alto-falantes aqui, gente, ainda tão duro, tá? Eu não amaciei não tive tempo não. Montei esses alto-falantes, a caixa chegou aqui, a gente montou o gabinete. Então, provavelmente, essa resposta que está ali, ó, na impedância, a curva lá, e essa resposta aqui pode ser que desça mais um tiquinho. Pode ser que ela chegue aos 35, por aí, que eu acho que vai ser o que eu calculei lá na época. Mas ó, a parte mais legal é que ficou flat. Bem flatzinho. E lembrando, tá o microfone Dayton aqui, ó, alinhado mais ou menos na altura, e só uma caixa que tocou. E o que que acontece? O Dayton tem um pouco de perda de agudo, que eu fiz até um vídeo no passado aqui comparando ele com o MTX. O MTX deu problema, então eu tô esperando chegar outro lá no fornecedor que tinha um preço bom para comprar outro. Aí provavelmente essa captação de agudo aqui vai melhorar um pouco. Mas, levando em conta que eu sempre uso esse microfone, já sei que ele tem essa perda de mais ou menos uns 2, 3 dB em agudo, eu sei que a caixa está bem flat. Então é isso. Uma caixa de 88 dB média, por aí, talvez 89. Eu não fiz a calibração hoje muito aferida, não fiz com que já estava salvo aqui. Mas acredito que vai ser isso, 88, 89 dB. E uma caixa bem flat, com os agudos, os médios bem nítidos, bem definidos, que foi o que o cliente pediu. E é isso.